Fala, nação azul, muito bom dia, boa tarde, boa noite, depende muito do horário que vocês vão, né, assistirem esse vídeo. Sejam muito bem-vindos ao canal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar seu comentário, seu joinha, né? Vamos ajudar o canal aí, pessoal. Sou muito grato a cada um que é inscrito no canal, porém apenas se inscrever, gente, não adianta muita coisa. Tem que interagir com o canal, tem que assistir os vídeos, tem que, né, tem que interagir, comentar, deixar o seu like. Se você não gostou do conteúdo, deixe o seu dislike, não tem problema. Deixe seu comentário, concordando ou discordando, desde que seja de maneira respeitosa, né? Então é isso. Gente, por favor, peço desculpas pelos barulhos, tá? Pela barulheira aqui, não tem como. Como eu já menciono sempre nos meus vídeos aí, aqui a rua é um completo silêncio até o momento em que eu vou gravar conteúdo pro canal, né? A rua aqui fica caladinha, quieta, mas se eu for, né, eu abro uma live aqui no canal, eu vou gravar um vídeo, aí não, aí cães começam a latir, o vizinho começa a quebrar tudo, cachorro, motos e carro passam na rua aqui como se fosse um trem andando sobre a rua, então, por favor, releve a barulheira. Peço desculpas pela voz, estou gripado. Então, por favor, tá? Foquem apenas no vídeo, esqueçam o barulho, foquem no vídeo, que esse vídeo é de extrema importância, tá? E no final a gente vai comentar mais em cima, claro, a gente vai dar as opiniões em cima do vídeo aí, de acordo que a gente for assistindo alguns trechos, porém, eu quero fazer um apanhado bem específico no final do vídeo, uma análise específica, com relação a todas as falas do Jaircy Carvalho, né, o grande Jaircy Carvalho nesse vídeo, nessa live que ele fez ontem. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo, tá? Assista até o final, pessoal, que é muito importante, né? O que eu já se fala aqui vai de encontro a tudo que eu tenho dito também. Prestem atenção. Eu tô indignado porque ontem tivemos reunião lá no Conselho Arbitral da Federação Mineira de Futebol. Desculpe. O presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, né, junto com o seu advogado lá, sugeriram que tenhamos árbitro de fora nos clássicos, principalmente contra o Atlético Mineiro, mas a Federação Mineira de Futebol, o Atlético Mineiro, não aceitaram. Né? Segundo a federação, teria que haver unanimidade para poder colocar árbitro de fora no Atlético. Desculpe interromper, pessoal, mas é claro que o Atlético Mineiro não iria aceitar, né? A gente sabe que a cada 5 campeonatos mineiros que o Atlético vence, cada 5 competições de campeonato regional que ele vence, 1 é na bola e 4 é arbitragem atleticana, né? Arbitragem mineira, né? Escalada pela FMF, é claro, né? Completamente atleticana. Eu não consigo entender porque o Cruzeiro nunca consegue colocar um presidente cruzeirense na Federação Mineira de Futebol, ou até mesmo um presidente americano, né, que torce para o América. Antes que o pessoal comece a zoar aí, não, mas aí tem que trazer dos Estados Unidos, não, pessoal, americano que torce para a América, tá claro. Mas assim, é impressionante. A gente não quer colocar um presidente cruzeirense nem um presidente americano lá para poder favorecer Cruzeiro ou América, mas apenas para igualar, né, o fiel da balança, igualar a balança, porque sempre colocam um atleticano e estão sempre prejudicando os outros times em prol do Atlético Mineiro. É um time que vive de campeonato mineiro, que nasceu em 2013, então a única coisa que tinham a mais, tem a mais para falar, que tem mais que o Cruzeiro de fato, é um campeonato mineiro. Então, se o Cruzeiro ultrapassar o campeonato mineiro, eles não têm nada a mais que o Cruzeiro. Então a única coisa que eles têm mais é o rural, né, que não vale nada, inclusive, porém, eles valorizam muito, porque é o que eles têm mais que nós, e é por isso que a Federação Mineira, por ser atleticana, sempre mete a mão no Cruzeiro para ajudá-lo, porque o Cruzeiro não pode ultrapassar, porque a única coisa que eles têm mais, como eu já disse anteriormente, é Campeonato Mineiro. Então, por isso que eles não aceitam arbitragem de outro estado, né, porque, claro, precisa sempre da ajuda da arbitragem mineira, né? Atlético Cruzeiro, Cruzeiro é Atlético. Uma vergonha, né, galera? Por que não? Por que não Atlético Mineiro? Por que não um árbitro de fora? Seria bom para você, porque o Cruzeiro você gosta de jogar com árbitro mineiro. Claro, árbitro mineiro que é Atlético. Porque o que nós vimos no Campeonato Mineiro foi uma vergonha, as pessoas esquecem. O Leandro pisar no braço do Dudu quando ele estava no Cruzeiro, não foi expulso. Logo em seguida o Gabigol dá uma cotovelada e é expulso justamente, mas se o Leandro tivesse... E eu não me esqueço, tá? O árbitro desse jogo aí, que não expulsou o Lianco, não se esqueça do nome dele, Igor Benevenuto. Igor Benevenuto, tá? O mineiro que o pessoal fala aí, ele é cruzeirense. Que cruzeirense é igual o pessoal tinha aquela loucura de, o Sandro Meirahit é cruzeirense. Cruzeirense fez o que ele fez com o Cruzeiro em 2000. Volto a repetir, em 2010 contra o Corinthians.
Gente, eu volto a repetir, não o cruzeirense não quer ser ajudado, apenas não quer ser prejudicado. E a gente sabe que em Minas Gerais, o Cruzeiro é prejudicado no Brasil inteiro, né? Tanto aqui no Campeonato Mineiro, pela FMF, quanto pelo Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? Pela CBF, né? Pela Confederação Brasileira de Futebol. Então, só que aqui em Minas Gerais é um absurdo, né? E infelizmente sempre o comandante da FMF, né, da Federação Mineira de Futebol, sempre quem ocupa o cargo lá é sempre atleticano. É impressionante, parece que o Cruzeiro não tem força, o América para colocar outro lá, só coloca um atleticano. E eles estão sempre prejudicando o Cruzeiro. Eu, igual já se fala, porque o Castelar, não sei o que, Castelar o quê? O Castelar mesmo, quando o Cruzeiro teve reuniões para decidir questões de torcida também, junto ao governo de estado, quantas vezes o Castelar meteu, influenciou sim a desfavor do Cruzeiro, favorecendo o Atlético. Quando o Castelar era presidente da FMF, quantas vezes o Cruzeiro pedia para mudar alguns jogos dele, né, no Campeonato Mineiro devido às outras competições que estavam disputando. Cruzeiro e Atlético, o Atlético era atendido e o Cruzeiro não. É porque o Jaircy tá falando que o torcedor tem memória curta, mas o Jaircy também tem memória curta, embora eu respeito muito o Jaircy, né, mas a gente sabe, né? Expulso, o Gabigol não teria dado a cotovelada no Leão. Ei, por que será? Claro, a arbitragem mineira só favorece um lado, tá dizendo o Wagner Silva. Tá aí a resposta do Wagner Silva. Né? A torcida do Cruzeiro não suporta mais, cara. Todo campeonato mineiro acontece isso. É a vantagem pro Atlético, é favorecimento ao Atlético. Por quê? Por quê? Sempre, sempre. Essa é a pergunta. Por que a Federação Mineira não aceita um árbitro de fora? Ah, não, temos que prestigiar os nossos árbitros. São péssimos. São horrorosos, são horríveis. Né? Não tomam atitude, não apitam com decência. Para conquistar o campeonato. Realmente fica difícil. Boa tarde, se o Atlético não quer, alguma coisa tem, né? Tá dizendo o Isaac Batista. Alguma coisa tem. A cada 5 que eles ganham, um é na bola e 4 é a FMF que dá no apito. Contra o Corinthians. Né? Cruzeiro e Corinthians. Vamos trazer o arbitragem da Europa? Beleza. Corinthians, concorda? Concordo. Cruzeiro, concorda? Concordo. Olha, o cara não vai prejudicar e nem favorecer ninguém, vai apitar o que ele vê. Acabou o assunto. Quando você não quer e você se opõe a uma decisão, a um pedido, né? Se bem que em 2016 ou 2015, se eu não me engano, o Cruzeiro trouxe o senhor Weber Roberto Cruzeiro, não. Né, a Cruzeiro Atlético entraram num consenso junto com a FMF e trouxeram para a semifinal o senhor Weber Roberto Lopes, que se eu não me engano, não sei se foi o Pierre, se foi o Leandro Danizete, deu uma voadora na cara do Leandro Damião, no rosto, né, na cara, cara, mas inchou o rosto do Leandro Damião na frente do Weber Roberto Lopes, não deu nada, tá? E em sequência saiu o gol que classificou o Atlético, o Fernandinho acertou um chutaço de fora da área e cobriu o Fábio, tá? Então, eu sei que, mas é só um lance isolado. Não, não é não. Às vezes só tem dois árbitros. Gente, eu falo isso, o GC vai falar isso, mas eu não tô falando por causa do GC. É só vocês voltarem nos meus vídeos. Inclusive um vídeo que eu fiz, o último vídeo meu, só você olhar aqui no último vídeo meu, eu disse isso. Pra mim, só existem dois árbitros que eu confio apitando o jogo do Cruzeiro, seja contra quem for. Que é o Anderson Daronco, que pra mim é o melhor árbitro brasileiro, o Anderson Daronco. E o Wagner Magalhães. O Wagner Magalhães, para mim, não é um dos melhores, mas estão entre os menos piores. Então, primeiro, o meu preferido, o único que se apitar quando erra, a gente sabe que é erro, não é má fé, é o Anderson Daronco. Tô falando contra o Cruzeiro, perdão, pessoal, tô gripado. Tô falando contra o Cruzeiro, tá? Jogos do Cruzeiro, envolvendo Cruzeiro. Anderson Daronco, quando erra, a gente vê, você consegue ver que não é aquele erro que o cara ali jogou pra galera, né, do eixo Rio-São Paulo. Não, você vê que é um cara que quando erra é porque errou. É um cara que assume a responsabilidade. Eu sempre gostei do Anderson Daronco, tá? E o Wagner Magalhães também, às vezes que ele apitou o Cruzeiro, é um cara que não influenciou o resultado negativo, como os demais têm influenciado, né, contra o Cruzeiro. Então, são os dois que eu confio. E o Cruzeiro protocolou o pedido, tá? Tá protocolado. Há um pedido de um clube porque ele está sendo lesado e o outro clube não aceita, é porque ele quer ser favorecido. Né? Porque a arbitragem mineira, infelizmente, tem favorecido o Atlético Mineiro. Isso é há anos. Ao longo da história. É só você pegar os jogos e os lances crassos de erros. Né? Os árbitros são ruins, são péssimos, são horrorosos e tendem sempre para o lado do Atlético Mineiro.
Aí o torcedor do Brasil inteiro pergunta, por quê? Por que não aceitar um árbitro de fora? Um árbitro paulista, gaúcho, carioca, pernambucano, baiano, para apitar Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro? Né? Pedro Gasparini, fala assim, não só pelos árbitros mineiros que favorecem o Atlético, viu ontem contra o Bahia. Mas aí os árbitros brasileiros também são péssimos, mas pelo menos você traz um cara que não é de Minas para apitar um Cruzeiro e Atlético. Agora, tem muita sugestão de torcedor do Cruzeiro pedindo para o Cruzeiro não entrar, não jogar o Campeonato Mineiro, né, ou jogar com o time de juniores. Alguma posição firme tem que ser tomada. Chega um momento em que tem que desvalorizar essa competição mesmo. Né? O Atlético se vangloria de ser ex-campeão, um título que não vale nada. Não. É um título que não vale mais nada. Campeonato baiano, pernambucano, carioca, paulista, mineiro, não vale mais nada. Gaúcho, não vale mais nada. São campeonatos. Concordo com o GC. Inclusive, sabe, eu sou a favor de as federações regionais, estaduais, né? Ou seja, a Federação Mineira, Gaúcha, Paulista, Carioca, todas, né? Paranaense, todas essas federações deveriam entrar no consenso e conversar com a CBF e falar, olha, ao invés de a gente disputar campeonatos regionais, por que não pegam esses times e muda o formulário, muda a forma de disputar a Copa do Brasil, aumentam clubes na Copa do Brasil, e assim o calendário que a gente ocupa disputando o campeonato regional que não vale nada, seria outras fases da Copa do Brasil, né? Ficaria bem mais interessante a Copa do Brasil e você valorizava muito mais, né, o futebol brasileiro, porque o campeonato regional só serve para lesionar jogador, para desgastar jogador, né, e a gente sabe que em seus estados, as suas federações têm seus times preferidos, então não adianta muita coisa. Péssimos, fracos, de público, de renda, de apelo técnico, então não vale a pena disputar, cara. Tudo isso. Sabe, coloca time júnior, o Wagner Fernandes, o time júnior eu nem disputaria a competição. Me filiaria à Federação do Rio de Janeiro e disputar o Campeonato Carioca. Pronto. Simples assim. Isso, né, eu não sou jurista e não conheço que tipo de problema jurídico poderia causar. Mas o torcedor não suporta mais ver o Cruzeiro ser garfado no Campeonato Mineiro. Não suporta mais. Erros crassos de árbitros, sempre favorecendo um lado. É complicado isso. Sempre, isso é história. Abraão Alves, boa tarde, Eci. Já estava passando da hora de acontecer isso, né? Ainda mais que todo mundo sabe que a Federação Mineira é atleticana. Tá aí, ó. Né? O cara tem dúvidas. Eu gosto do presidente Castelar Guimarães. Esse é muito sério, muito correto. Ele é atleticano, nunca negou, mas ele é um cara muito isento, muito ético. Eu gosto muito do Castelar. Além de ser um grande jurista. Tá vendo aí que é o problema do Jaicy, entendeu? Porque é amigo, eu gosto do Jaicy, é um cara muito sincero, mas até o mais sincero do ser humano, né? Os mais sinceros dos seres humanos também às vezes dá uma passada de pano, né? Então, o Jaicy, como ele disse aí, é meu amigo, porque o Jaicy vai me desculpar, eu admiro muito o Jaicy, acompanho o canal, é um canal top demais. Só que aí ele fugiu um pouco da casinha, saiu um pouco da casinha, né? Porque o Castelar, como eu disse, enquanto presidente da Federação Mineira de Futebol, tá de brincadeira. O Cruzeiro teve reuniões, né? O Cruzeiro tinha um calendário muito apertado, foi lá, solicitou, né, mudança de jogos do Cruzeiro, dias, horários, né? Para que o seu elenco pudesse ter o mínimo de descanso possível. Foi negado para o Cruzeiro. Agora o Atlético, tudo que solicitava lá, perfeito. Então como que o cara vai falar que é isento, gente? Pelo amor de Deus, aí eu discordo completamente, com todo respeito, que é uma pessoa que eu respeito muito, assim. A mesma coisa. E estranhamente, engraçado, né? A FMF é assim. Vive metendo a mão no Cruzeiro para dar o título pro Atlético, né? Que é a única coisa que eles têm mais que o Cruzeiro. Que não vale nada, inclusive. Agora, estranhamente, quando o presidente da Federação Mineira de Futebol se tornou o vice-presidente da CBF, coincidentemente em 2021, vocês sabiam disso? Pesquisem aí, coincidentemente em 2021 o Atlético foi onde é que ele conquistou a tríplice coroa no Campeonato Brasileiro, tendo a cada 3 partidas um pênalti ao seu favor. Até que eles ficaram lembrados por aquele dilema, né, que todo mundo começou a zoá-los. Sem meu pênalti eu não consigo. É muita coincidência. O Atlético ganhava nada, ganhou o Libertadores 2013 e a Copa do Brasil, né, 2014, se eu não me engano. Mas quando foi
Coincidentemente, assim que o presidente da Federação Mineira de Futebol, que é atleticano, assumiu um dos cargos mais influentes na CBF, e não estou acusando ninguém de nada, só estou colocando para vocês a relação que tem aí, né, a correlação, ligando os fatos. Assim que ele assumiu um dos cargos mais influentes na CBF, coincidentemente, todo jogo o Atlético tinha um pênalti ao seu favor e conquistou a tríplice coroa no Campeonato Brasileiro, aqui no futebol brasileiro, né? Tá bom. E todo jogo tinha um pênalti a favor do Atlético. Sem meu pênalti eu não consigo. Só pesquisarem aí, pessoal. Muita coincidência, entendeu? Mas não estou acusando ninguém de nada, né? Volto a repetir, só fazendo a relação. Mas é isso. O cara fora de série, fora da curva. Gosto muito. E ele vai voltar no que vem. Já está eleito. Né? Então, vamos ver. Agora, eu não colocaria mais time do Campeonato Paulista, Carioca. Tenta disputar. Cruzeiro vai seguir sendo prejudicado. Já que você... Cruzeiro vai seguir sendo prejudicado. Eu não consigo entender. O Cruzeiro é o maior clube de Minas Gerais, né? E tem a maior torcida de Minas. E nunca consegue colocar um cruzeirense na presidência da FMF. Cara, isso é muito estranho. Então, assim, é muito complicado. E volto a repetir, a gente não quer que ninguém chegue lá, um cruzeirense, um americano chegue lá para beneficiar Cruzeiro ou América. A gente quer que chegue lá apenas para ser mais isento. Porque igual o Jaircy, que eu sinto muito discordar do Jaircy, mas até hoje eu não vi nenhum presidente da FMF ser imparcial. Não vejo, não. De uma maneira ou de outra estão prejudicam o Cruzeiro, tá? E o Grêmio são os times que encaram os times de Rio e São Paulo e ganham títulos nacionais e internacionais. Disputa o Campeonato Carioca ou Paulista, melhor. Carlos Coelho, boa tarde, esse cavalo. É muita picaretagem e falcatrua no objetivo para se dar bem, o pior é ver que sempre o presidente da FMF atlético, desde pequeno, eu vi isso em PH, todos atleticanos. Esquisito isso. Tá aí, ó, o torcedor reclama. E ele tem todo o direito de reclamar, porque o Cruzeiro tem sido garfado, né, por erros crassos. Ninguém pode dizer que o árbitro fez isso ou fez aquilo por maldade, mas é erro crasso. E sempre a favor do Atlético Mineiro. Isso é estranho, realmente, né? Verão de protesto contra a Federação Mineira, o Cruzeiro tinha que entrar com o time sub-20. Estadual é balela. E o rival não quer essa união, porque já está acostumado a ser ajudado. Tá aí, ó. A conclusão que o torcedor chega, né? E é lamentável. Eu acho isso muito lamentável. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar uns erros crassos aí em nível nacional, e vocês vão entender como a arbitragem mineira favorece o Atlético e como a arbitragem brasileira prejudica o Cruzeiro e o Atlético. Tá vendo, Atlético? Você reclama tanto, Atlético, que é prejudicado no Brasil pelas arbitragens, mas no Mineiro você é favorecido e não fala nada. E é por isso que os atleticanos ficam revoltados quando a gente fala isso, mas é verdade, os atleticanos falam que eles são os mais prejudicados do Brasil. Não, o Cruzeiro é o mais prejudicado, porque o Cruzeiro é prejudicado a nível nacional, né, pelos torneios organizados pela CBF, e prejudicado pela FMF, né, a nível regional, campeonato regional. Então, todo lado que ele vai é prejudicado. Na Libertadores, sempre prejudicado também. Não podemos esquecer no histórico aí. Quem não se lembra, o Dedé contra o Boca. Está sempre sendo prejudicado. O Cruzeiro não é vitimizando não, mas o Cruzeiro é um dos times mais prejudicados no futebol mundial, né? Não aceitou o árbitro de fora do Campeonato Mineiro do ano que vem, né? É sempre assim. O dirigente nunca reconhece quando ele está errado. Nunca. É impressionante. Olha, estamos ao vivo em cores, canal Jaircy Carvalho Esporte. Se inscreva, tá bombando, tá legal. Senta o dedo no like. Quer ver as ofertas do BH da semana? Quer ver as ofertas? Antes, tá aí, ó. Prevenção, Novembro Azul. É você que tem mais de 40 anos, procure o seu urologista, faça um toque para ficar livre de qualquer possibilidade de câncer de próstata e, se descobrir no começo, a cura é 100%. Combinado? Tá aí, ó. Nossa preocupação do supermercado pegar sempre uma preocupação social muito importante. E ofertas maravilhosas como essas que só o BH tem. Olha aí, filé de coxa e sobrecoxa, congelado pacote, de leve, rápido, bandeja 1 kg, R$14,98 cada. Anos aí fazendo pernil suíno, peça pedaço quilo, R$17,98. Contra diversos problemas, então. Linguiça mista Perdigão, quilo, R$15,98. Melhor leite levar longa vida integral, rápido, desnatado, semidesnatado, tipo 1 litro, R$3,98 cada. Da doença. Então, batata uai, congelada, pacote 2 quilos, R$19,90 cada. Cervejinha Boêmia, puro malte, latão 473 ml,
3,58 cada. Preços imbatíveis que só o maior supermercado do Brasil tem. E esse supermercado chama-se Supermercado BH. Conforto, qualidade, preço baixo. E o BH é a rede que mais cresce no país, a número 1. Porque nós somos mineiros, capixabas e brasileiros. As outras são multinacionais. Supermercados BH! Com Jaircy Carvalho nos 4 cantos do mundo. Tamo junto, tá bombando, tá legal. Se inscreva no canal e senta o dedo no like, galera. Vamos que vamos. Thiago Miquel, boa tarde. Essa vitória sensacional do Cruzeiro ontem. Sensacional. O Cruzeiro dá gosto de ver jogar. É o que eu digo, olha. O Cruzeiro pode não ser campeão da Copa do Brasil, pode não ser campeão brasileiro, mas é uma campanha de dar orgulho ao seu torcedor. Pelo futebol praticado, pela qualidade, pela decência, pela transparência, pela competência. Né? Diretoria do Cruzeiro, através do presidente Pedro Lourenço, do vice-presidente Pedro Júnior, do executivo Pelaipe, o mister Leonardo Jardim, que trabalho fantástico. E os jogadores, né, entendem a filosofia do treinador. O Cruzeiro é um contra-ataque, em 3 toques ele chega na cara do gol. É o maior contra-ataque do Brasil. E é o time que pratica o melhor futebol, queira ou não. Abraão Alves voltando aqui, nesse último clássico pelo Brasileiro, o Cruzeiro só não ganhou o jogo porque foi prejudicado pelo árbitro mineiro, do Zanovelli. Sim, ele prejudicou o Cruzeiro e teve o prejuízo também no Campeonato Mineiro. O Cruzeiro foi prejudicado no Campeonato Brasileiro 2 vezes. Né? No primeiro jogo, aqueles 2 pênaltis que o árbitro não deu, agarraram o Fabrício Bruno e agarraram o Christian na área, bola em movimento já no escanteio, e foi prejudicado pelo Zanovelli agora, todo mundo sabe, né? De Leondinho, o campeonato rural não pode atrapalhar a temporada do Cruzeiro, que tem Copa Libertadores. Coloca o sub-20 ou 17. Tá aí, ó. O torcedor tá sugerindo aí. Hein, presidente? O torcedor tá sugerindo desmoralizar o Campeonato Mineiro, já que querem, né, a arbitragem mineira no clássico, e a arbitragem mineira tem sido madrasta contra o Cruzeiro. O Cruzeiro não quer ser favorecido não, viu? De jeito nenhum. Mas ele não quer mais ser prejudicado, não suporta mais. Né? Luz da Luz, estamos desanimados com a arbitragem, precisam se profissionalizar. Luz da Luz, eles ganham 40 mil por mês. Você acha que eles são profissionais ou não? O que precisa é os... Aí, Jaircy, até que o Jaircy, então no caso, o Jaircy concorda comigo. Eu venho dizendo, não tem essa de profissionalizar a arbitragem brasileira, são profissionais, gente. Uma arbitragem que ganha, um árbitro de futebol, ele ganha 40 mil por mês, somando seu cachê de jogos, mas viagem, hotel que eles ganham, estadia, assim, cara, como que não é profissional? Olha o salário do brasileiro na carteira. Para um árbitro de futebol ganhar 40 mil e não ser profissional, é claro que é profissional. Só que eu já disse, inclusive na live que eu fiz aqui, não adianta profissionalizar os árbitros brasileiros que não vai mudar nada. Vai continuar a roubalheira, vai continuar esses erros absurdos, porque o futebol brasileiro, como eu disse, o futebol brasileiro, o problema da arbitragem brasileira não tem nada a ver com profissionalização de arbitragem, mas sim tem a ver com a sociedade brasileira, que infelizmente tem uma grande parcela que é de corruptos. Gente, é igual o pessoal fala, porque não, todo político reflete seu eleitor e todo eleitor reflete seu político. Entendeu? O Lula, ele é o quê? Ele é analfabeto, ele é analfabeto e a gente não pode falar, né? Lá, pam. Uma parte dos eleitores da eleição, gente, não, pelo amor, não tô querendo politizar, isso é um fato. Uma parte dos eleitores são pessoas que mal sabem assinar o nome, e a outra parte é de gente, e não é demérito, que eu tô querendo dizer que infelizmente é assim, e a outra parte é de gente que sabe ler, mas uma coisa é você saber ler, outra coisa é você saber interpretar, né? Muitas vezes não sabe interpretar. É igual, por exemplo, eu fiz um vídeo mesmo falei que a questão do Brasil, gente, do futebol brasileiro, ela é uma questão cultural, entendeu? O pessoal reclama, o político é corrupto, mas a maior parte da população é corruptora. Você entendeu? O político é corrupto, mas você votou nele por causa de Bolsa Família, por causa de picanha, por causa de... Então, entende? O político é pilantra, mas é o povo que dá aval. A mesma coisa é isso aí, ó. CBF, isso não vai mudar nada, porque o brasileiro sempre dá o jeitinho. O pessoal fica revoltado com a gente. Gente, não tem nada a ver com esquerda e direita, não. Pra mim, Bolsonaro é tão pilantra quanto o Lula. Votei no Bolsonaro em 2018 e 2022. Só que a partir de 2023 eu percebi que o Bolsonaro é tão pilantra quanto o Lula. O Bolsonaro, para proteger o seu filho, entregou o Brasil para uma ditadura da toga. Né? Entregou o Brasil. O Bolsonaro fez tudo que a esquerda quis. Então, assim, eu também não sou, porque eu tenho princípio, eu não tenho político de estimação. O petista fica revoltado comigo e o bolsonarista, porque se você critica o Lula, você é bolsonarista. Se você critica o Bolsonaro, você é petista. E eu não sou nenhum dos dois. Não nego, votei em Bolsonaro, quero menos pior, porém Bolsonaro pra mim é igual Lula.
Só tá, a diferença é de grau, que o Lula é bem mais picareta que o Bolsonaro. Mas ambos são pilantras. Então, assim, aí o pessoal fica bravo com a gente, porque, gente, eu não tenho político de estimação. Como eu já disse, volto a repetir aqui, eu tenho princípios. Se o político, o discurso do político está alinhado com o que eu defendo, e quando ele chega lá, ele bota em prática aquele discurso, eu continuo apoiando. Se o político faz todo um discurso alinhado com o que eu defendo durante a sua propaganda eleitoral, chega lá e faz tudo o contrário, eu não apoio mais. É assim que funciona. Porque eu tenho um princípio, não político de estimação. Eu não idolatro as pessoas. Como já disse, escritura maldito o homem que confia no homem. Então, cara, o meu princípio é o quê? Do cristianismo. É uma coisa que não é só atacar a pessoa. Como que uma pessoa cristã vota no Lula? Como que, no mínimo, a pessoa nunca leu escritura. Como que a pessoa se diz cristã e vota no Bolsonaro? A pessoa nunca leu escritura também. Porque Bolsonaro usou o nome o nome do Senhor Jesus para chegar onde chegou. Chegou lá, traiu todos os seus eleitores para proteger o seu filho. Inclusive vai parar na papuda por isso. É injusto, tá? O Bolsonaro ser preso é injusto. Porque, na verdade, você não passa de perseguição política. Porém, vai acontecer, infelizmente. Então, cara, foi uma coisa que ele optou. Ele, né, fez todo, incitou o povo para combater a ditadura da toga, sabendo que ele era frouxo para isso, sabendo que o filho dele tinha rabo preso, que ele tinha que escolher, ele escolheu proteger o filho dele, com onça com vara curta. Então, até um assunto que não tem nada a ver, mas só para explicar pro pessoal que eu não tenho nada, gente, contra as pessoas, tá? Pelo amor de Deus, são todos seres humanos, merecem respeito. Meu problema são contra os políticos e a cultura do povo brasileiro. O Brasil tinha tudo para ser uma potência mundial, mas o Brasil é o país mais rico em minérios naturais. Mas nunca vai deixar de ser país de terceiro mundo, porque a mentalidade do povo brasileiro é essa aí. Se o cara chegou oferecendo picanha, eu vou votar nele. Tipo assim, gente, eu tenho saudade da geração dos anos 2000, dos anos 80, 90, perdão. A geração antes da virada do século, que era uma geração que defendia os princípios corretos, sim, o verdadeiro cristianismo. Não essa geração que fala que é cristã e vota na esquerda por causa de picanha. Não essa geração que fala que é cristã e fica idolatrando Bolsonaro, que fez tudo que o PT quis. O Bolsonaro foi um cara que passou 30 leis feministas. O Bolsonaro foi o cara que colocou lá na cúpula do STF 2 comunistas, né? Um teoricamente, nossa, terrivelmente evangélico, que votou tudo a favor da esquerda, e o Cássio Nunes, né? E o Nunes Marques foi o cara que chegou lá e, inclusive, que devolveu os poderes políticos pro careta do Lula. Bolsonaro fez tudo que a esquerda, legalizou o fundão eleitoral, só que o bolsonarista não aceita isso, assim como o esquerdista não aceita que o Lula odeia escritura sagrada. A esquerda mundial, ela é isso. O maior inimigo do cristianismo é o comunismo. O maior inimigo do comunismo é o cristianismo. Isso é histórico, basta você pesquisar e estudar. Mas a galera fica revoltada com a gente. Então, assim, o problema do Brasil não é essa questão de CBF, não é profissionalização de profissionalizar, é hábito, não. Isso não vai adiantar, não, porque o brasileiro sempre vai dar um jeitinho. Quando implantaram o VAR, eu falei, gente, com VAR ou sem VAR, o VAR vai funcionar no mundo inteiro, mesmo no Brasil. Porque o Brasil, mesmo com VAR, eles vão dar um jeitinho de favorecer os times preferidos. E aí? Mesmo com VAR, mete a mão para ajudar Palmeiras, Flamengo. Hã? Porque o brasileiro sempre dá um jeitinho, isso é na cultura do brasileiro. E não é generalizando. Inclusive teve uma moça ontem, se alguma coisa, que fez um comentário muito pertinente no meu canal. E eu, cara, tenho que bater palma pra ela. Palmas, né? Porque deixou um comentário muito interessante. Ela pensa como eu. A gente, e não tô aqui puxando o saco, fazendo média com ela, porque ela fez um comentário que vai de encontro ao meu. É porque ela falou a realidade. Porque, gente, não esquece esse negócio de partido político. Pensa, a moral do brasileiro tá lá embaixo. Ah, mas a culpa é do político, do povo também. Tá? Do povo também. Como que você ensina pro seu filho, cara, você faz toda a narrativa, cria todo um desenvolto, sabendo que não é verdade, negando a realidade, para justificar que você vota num ladrão? Como que você faz? Não é bem mais fácil você fazer, não voto em fulano que é ladrão, eu tenho um princípio cristão. Isso vai contra o Cristo. Não. Ah, mas eu não aceito. Você tem que entender que o Lula era inocente e foi tudo um complô. Como, cara? O cara foi condenado em diversas instâncias. O cara, tem diversos crimes comprovados, não foi inocentado. Ele foi inocentado por CEP. Ah, porque não deveria ser julgado em Curitiba. Pá.
E não foi inocentado, ele teve as condenações anuladas diferentes. Mas aí, claro, tem aquela desonestidade intelectual. Ou seja, o problema do Brasil é, como eu disse, é intelectual. A mesma coisa é o bolsonarista, que tem essa desonestidade intelectual. Não, mas veja bem, não dava para o cara fazer nada lutando contra o sistema. Para que ele incitou o sistema, então? Falando que ia combater as injustiças, a ditadura da toga, sabendo que ele e a família também tem rabo preso. Então, cara, entendeu? Enquanto o pessoal ficar nessa briguinha, não adianta o problema, e não reconhecer que o problema do Brasil é moral. Nós temos uma geração, a geração antiga, que era a geração dos anos 80, 90, 70, a geração do meu pai, do seu pai, da sua mãe, a geração que defende os princípios corretos. Enquanto nós temos a geração, não quero generalizar, tem muita gente nova que, graças a Deus, não faz parte dessa bolha, e eu me incluo nessa, mas nós temos uma geração nos anos 2000, onde que a esquerda implantou toda a sua ideologia na escola, facilitando um acesso, enganando, na verdade, né, fazendo essa galera ter uma falsa sensação de facilidade em tudo, né, em troca do seu voto. E é por isso que nós temos um monte de militante nas faculdades. Então, e não passa disso. Militantes. Então, desculpa, até o canal não é sobre política, mas eu tenho que fazer esse desabafo, porque ontem tiveram uns comentários num vídeo que eu fiz aí, que eu nem estava falando de política, estava falando que o problema do Brasil passa por questão moral, de moralidade do povo, intelectualidade. E é isso. E é isso. Volto a repetir, gente. Todo político representa seu eleitor e vice-versa, e todo eleitor representa seu político. O Lula é o quê, gente? O Lula é analfabeto e pilantra. Para não falar outra coisa, lá o resto, quem sabe aí, quem, né, pega coisa dos outros, o Lula é o quê? É isso. Quem vota no Lula? Uma parte é de gente honesta, mas analfabeta. Gente honesta, trabalhador, mas analfabeto, porém analfabeto. A outra parte é gente bandida. Tanto é que quando ele foi eleito, né, há controvérsias aí, mas quando ele foi eleito, o que mais teve foi gente, bandidos, comemorando nos presídios. Por quê? Porque todo político representa seu eleitor e todo eleitor representa seu político. Eu sei que eu vou perder inscritos por isso, mas isso é fato. E o Bolsonaro, que é um estelionatário eleitoral, né, que, né, chegou lá se colocando como um cristão, que não é, um picareta de mão cheia, fez tudo que a esquerda quis, tá? Não acho que ele merece ser preso, tá? Porque aquilo ali não foi um julgamento, aquilo é perseguição política, eu não acho que ele merece ser preso, porém, o Bolsonaro de cristão não tem nada, direita não tem nada, o Bolsonaro é do centrão, né, querendo ou não, o Bolsonaro não é de direita, tá? Defendeu tudo que a esquerda quis, né, elegeu tudo que a esquerda pediu, passou todos os projetos que a esquerda pediu, né, embora os bolsonaristas tentem negar. Então, assim, entende? O Lula é pilantra, e aí tem o seu eleitor com uma parte é de gente honesta, mas leiga, né, não sabe nem interpretar um texto, a outra parte é de gente pilantra. E Bolsonaro tem aqueles que acreditavam que Bolsonaro era cristão, então aquele lá que quer fazer a coisa certa, mas achava que Bolsonaro era cristão. Assim como a galera leiga que vota no Lula, na sua grande maioria quer fazer as coisas certas. Só que o Lula faz lavagem cerebral, a esquerda faz, utilizando a grande mídia. Então, assim, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Não estou aqui para defender Bolsonaro nem Lula, como eu já disse, os dois para mim são picaretas. Né? Voltei em Bolsonaro em 2018 por causa do discurso. Depois eu vi que o Bolsonaro, quando o Bolsonaro, após aquele 7 de setembro que ele pediu perdão ao Xandão, né, pediu o Temer para escrever uma carta, ali eu percebi que o Bolsonaro era frouxo e tem rabo preso. Ele, na frente do povo, ele incitava o povo e tudo, fez tudo. Inclusive tem aquele monte de senhora presa no 8 de janeiro até hoje, tomou 15 anos de cadeia, 20 anos de cadeia por causa de Bolsonaro. Não adianta falar que foi Bolsonaro. Bastava ele ter feito um vídeo falando, gente, eu sou um bundão, não vai acontecer nada, volte para suas casas, o pessoal voltava. Mas não, ele ficou incitando o povo, deixando o povo ir, sendo que ele mesmo já tinha fugido para os Estados Unidos. Né? E só voltou porque fez um acordo com o STF, tá? Ele só voltou porque fez um acordo com o STF. Após voltar para o Brasil, ele não iria falar mais nada do STF. Quando ele voltou dos Estados Unidos, depois que a eleição foi, como se diz o Disseu, né, tomada, que o Bolsonaro correu para os Estados Unidos, quando ele voltou, após isso, fala para mim, traz para mim qualquer coisa que o Bolsonaro falou do STF, mais nada, porque para ele voltar, ele fez esse acordo. Então o Bolsonaro é bundão, vendeu o povo, Bolsonaro de direita não tem nada, mas nem por isso, tá? Ele não, porque eu sou justo nas minhas análises, tá? Bolsonaro para mim tem rabo preso, a sua família tem. Também, cara, o povo é muito inocente. Como que vai acreditar num cara que tinha 28 anos de deputado? Bolsonaro, quando foi eleito presidente, tinha 28 anos de deputado, de mandato, assim, sendo deputado, né?
Ou seja, 28 dividido por 4, 4 vezes 7, 7 mandatos de deputado. Entende? Um cara que está há 28 anos na política, é claro, no Brasil, que é o país da corrupção, não vai ter alguma coisa? Pelo amor de Deus, né? É muita inocência. Então, Bolsonaro é político de carreira. Então, assim, enganou o povo. Então ali você tem aqueles, né, que achava que Bolsonaro defendia os princípios cristãos, pessoa que queria de fato fazer alguma coisa certa, votou no Bolsonaro. E do outro lado, que foi um estelionatário eleitoral, estelionatário, né, eleitoral mesmo. E nós tivemos, aí tem do outro lado a esquerda, que sempre foi aquela guerra. O pior a esquerda é o estrume do mundo, a gente sabe disso. E não estou falando do eleitor de esquerda, estou falando as políticas da esquerda, tá? A cúpula, o governo. Aonde a esquerda passa é destruição total, isso é ao longo da história. O comunismo, que é o que eles defendem, eles negam, mas eles são comunistas, inclusive o presidente, né, o pilantra aí, o Lula, ele se intitula comunista. A gente sabe, comunista, socialista, o que eles defendem aí, a ideologia deles, mataram mais do que o bigodinho da Alemanha. Sabia disso? É só pesquisar aí. E não adianta negar, contra fato no argumento. Mas não, mas tem aquela galera que vive no mundo da lua, porque a esquerda é isso, né? A esquerda não prega nada. A esquerda, ela vende ilusão pro pobre e mantém o pobre na ignorância e na pobreza. Por quê? Porque quem vota na esquerda é o pobre, né? Se a pobreza acabar, não tem mais esquerda. Então tem que ficar vendendo ilusão. Por isso que a obra da esquerda não acaba nunca. Nunca, porque, né, mantém o povo ali no voto cabresto. E é isso aí. Entende? Então, desculpa aí, eu sei que eu vou perder inscrito. Talvez eu perca todos os meus inscritos por causa desse vídeo. Mas é porque, entenda de uma vez por todas, aqui não tem Bolsonaro nem Lula, eu tenho princípios. Se o cara defende o princípio que eu defendo, eu voto nele. Mas se ele chegar lá e colocar em prática, se ele chegar lá, se fizer um discurso alinhado com o meu, chegar lá e defender tudo o contrário, eu paro de votar nele. Foi o que eu fiz com o Bolsonaro. Só isso. Entende? A esquerda, eu não posso dizer que eu nunca votei na esquerda, nunca fui esquerdista. Desde menino já percebi que a esquerda, ela é um câncer, né? Ela vive de promessa e enganação. Sempre foi assim. Então, né, o pai da esquerda, né, o senhorzinho Marx, né, o Karl Marx, né, um maconheiro, safado, que era revoltado contra seu pai, sua mãe, enfim, era revoltado contra sua família e criou essa ideologia demoníaca aí. Mas que não dá certo em lugar nenhum do mundo. Mas é isso aí. E antes que o povo comece também, já quero deixar aproveitar, já que o canal não é de política, mas já entramos no assunto. A galera do Nicolas também, não apoia mais o Nicolas, porque teve alguém que deixou um comentário também. Não apoio o Nicolas, tá? Votei no Nicolas, só com o Nicolas. É aquilo que eu falo, eu voto numa pessoa, se na prática ela coloca. A gente não conhece, como já diz a escritura, a gente conhece as pessoas pelo seu fruto, não pelas palavras. O Nicolas faz todo um discurso bonito, cristão na teoria, mas na prática ele faz tudo que o Bolsonaro, o Nicolas é uma tchutchuca do Bolsonaro, né? O Nicolas, eu deixei de apoiar o Nicolas porque ele não é fiel ao seu eleitor. Eu gosto do senador Cleitinho, que o senador Cleitinho ele é fiel ao seu eleitor e não ao Bolsonaro. O Nicolas ele é fiel ao Bolsonaro e não ao seu eleitor, né? O Bolsonaro, se ele mandar o Nicolas comer caca, o Nicolas come. E não é assim. Igual nós tínhamos o menos pior lá em São Paulo era o Marçal. Mas o Bolsonaro, com medo, porque o Marçal estava crescendo e o medo do Marçal tomar seu eleitorado, foi lá, não, tem que apoiar. Aí o Nicolas demorou a tomar partido, porque o Nicolas ele faz tudo que o Bolsonaro pede. E o Bolsonaro, ele só faz, tudo que o Bolsonaro faz é em prol da sua família. O Bolsonaro não está nem aí pro povo, nunca esteve. O Bolsonaro é sempre para defender sua família. Então o que ele faz é tudo para lascar o povo, inclusive ele entregou o povo de mão beijada para a esquerda de novo. Fez tudo, como eu falei, fez tudo que a esquerda quis para a esquerda voltar. O PT estava morto. O que o Bolsonaro fez? Colocou o Cássio Nunes Marques lá, que foi o cara que devolveu os poderes políticos para o Lula. Ressuscitou o Lula. Já colocou o Lula na disputa. Quando aconteceu isso, eu falei, a eleição vai ser... O Lula vai levar a eleição. Eu falei, cara, quando aconteceu isso, eu falei, a eleição vai ser o Lula vai levar a eleição. Não deu outra. O que acontece? Quando, aí, beleza, colocou lá o Cássio Nunes, porque a esquerda queria, o Bolsonaro fez tudo que a esquerda queria. Só que aí não bastava isso, precisava ressuscitar o PT financeiramente, que o PT estava falido. O que o Bolsonaro fez? Foi lá e sancionou o fundão eleitoral de 3 bi. Nossa senhora, pra quê? Devolveu, cara, para a corrupção correr à solta novamente, devolveu os poderes políticos e financeiros econômicos pro PT. O Bolsonaro reergueu o PT, entende? Então, assim...
eu não voto. E o Nicolas é assim, tudo que o Bolsonaro passa, voltou, essa direita canhota fez, é para fortalecer a esquerda. Por quê? Porque tinha rabo preso, né? E aí sofreu pressão que eu não preciso falar, né? O cabecinha lá, né? Que é quem manda no Brasil hoje. Sofreu pressão, né? Porque a ditadura da toga, e aí eles queriam a esquerda de volta. Aí ficou aquela, né? Ah, não vai passar, não vai, não, beleza, eu vou avançar aqui as investigações contra o Flávio Bolsonaro. Aí, por o Flávio Bolsonaro não ser preso, Bolsonaro entregou o Brasil para a esquerda de novo. Então, assim, Bolsonaro fez tudo que a esquerda quis. Então, e o Nicolas, cara, ele justifica, tenta justificar o injustificável para passar pano pro Bolsonaro, para as coisas que o Bolsonaro fez. Ou seja, pro cara que é cristão, cara, muitas coisas que o Bolsonaro apoia para defender sua família, qual era do Nicolas? Não. Isso não vai de acordo com o princípio cristão, tá? Mas não, ele sempre vai pro lado do Bolsonaro. E o Bolsonaro só faz coisa para beneficiar a esquerda, tá? O Bolsonaro só faz coisa para beneficiar a esquerda. Ah, mas isso aí pode. Isso aí pode, entendeu? Tudo para defender o Bolsonaro. O Nicolas faz. O Nicolas é leal ao Bolsonaro e não o povo que votou nele. Então é por isso que eu não sigo mais Nicolas. Tá? Voltei no Nicolas, mas me arrependo, não voto mais. Pra mim, o que não me arrependi até hoje foi o senador Cleitinho, tá? Mas é isso aí. Então, desculpa aí, o vídeo é um vídeo relacionado a questões de futebol, mas eu não poderia deixar não poderia, né, de deixar esse desabafo aqui, né? Não poderia deixar passar a oportunidade de deixar esse desabafo. Porque, como eu disse, tiveram alguns comentários no meu vídeo anterior que eu fui falar sobre arbitragem. Foi onde é que eu falei que o problema do Brasil, da arbitragem brasileira, não é profissionalização, né? Mas sim é uma questão de intelectualidade e moralidade, que a sociedade brasileira está com a moral lá embaixo, e está mesmo. E aceita a corrupção e tudo, e sendo assim, não tem condições, nada vai mudar. É isso que eu quis dizer. E aí o pessoal já vem revoltado. Mas o seu presidente, eu não tenho presidente, meu amigo. O cara que eu votei, que eu larguei, não votei mais, não voto mais, foi Bolsonaro. Votei porque era o menos pior, né? Porque eu tenho vergonha, sinceramente. Você que aparece para defender o Lula e você que aparece para defender o Bolsonaro também, falando que o Bolsonaro é de direita, é conservador, você também dá vergonha. Mas você que aparece para defender, porque um cristão de verdade, ele sabe que nem Bolsonaro nem Lula representa o cristianismo. Então, assim, cara, como que uma pessoa, eu fico imaginando como que uma pessoa tem a coragem de chegar no seu filho e falar, não, eu voto no Lula. Mas peraí, papai, o Lula foi condenado, é ladrão. Não, meu filho, você tem que entender que foi inocentado, sabendo que não foi, né? Tendo que criar narrativa, sendo desonesto intelectual para defender o indefensável, né? A mesma coisa é o bolsonarista. Não, mas o Bolsonaro é cristão. Mas como assim um cara cristão passou 30 leis feministas, sancionou, um cara cristão fazer o que ele fez tudo que a esquerda fez, legalizou o fundo eleitoral, fez tudo que a esquerda fez, né, deixou senhoras ser presas, tomar 17 anos de cadeia por causa dele, sabendo que ele não iria fazer nada. Bastava ele fazer um vídeo falando pro povo arredar o pé que ele não iria fazer nada, que ele é um bundão, não tinha como fazer nada. Não, ele deixou o povo para mostrar que ele tinha poder político. Inclusive essas convocações que o Nicolas Ferreira faz, Silas Malafaia faz, eles não fazem, porque defender a democracia. Que democracia, pô? O Brasil está na ditadura da toga já faz uns 3, 4 anos. Na verdade, o único objetivo dessas manifestações deles é mostrar força política pro STF, com medo do Bolsonaro ser preso. Já vai ser, não tem como. Mas as manifestações eram só para isso, mostrar força política. Não tem essa de defender o povo. É só para mostrar força política. Mas o povo não consegue ter essa análise. Entendeu? Quando o Silas Malafaia convoca, é para mostrar pro mundo, olha, se prender o Bolsonaro, o povo tá com o Bolsonaro. Mas não é para mudar nada no nosso país. Nunca foi isso o objetivo. Nunca foi esse. Então, entenda de uma vez. Não tem um político. Tem ideologia cristã. Defende os princípios do cristianismo. Se o cara é cristão de verdade, continua apoiando. Se o cara, né, usou o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, para conseguir alguma coisa, chegou lá e traiu, não apoio mais. Tá? A esquerda eu nunca apoiei, porque sempre a esquerda é anticristã, né? Doa quem doer, a esquerda sempre foi. Basta você pesquisar e estudar. O maior inimigo do comunismo é o cristianismo, Por isso que o comunismo, aonde ele chega, a primeira coisa que ele faz é perseguir religião, né? Olha aí, em todos os países aí que é dominado pela esquerda, vai lá na China, vem aqui na Venezuela, vai em Nicarágua, né? Vai em todos os países que é dominado pela esquerda para você ver aonde tem o cristianismo, aonde o pessoal pode expor sua fé. Não, todos estão sendo perseguidos, né?
A esquerda, e não vai demorar a acontecer aqui também. Aonde a esquerda chega, o maior inimigo da esquerda é o cristianismo. E por isso que a esquerda odeia o cristianismo. Não adianta você achar ruim, porque isso é um fato. Isso aí está comprovado ao longo da história. Porque eu sei que tem aquele que fala que é cristão e fica bravo. Porque fala que é cristão e vota na esquerda. Não tem como, meu amigo, você ser cristão e votar na esquerda. Ou você desconhece as escrituras ou você é desonesto intelectual. Isso não é atacar a sua pessoa, não. Eu sei que você vai desinscrever do canal, que é aquela história. O pessoal gosta de uma, verdade, de uma mentirinha bem contada do que uma verdade dolorida. O pessoal não aceita a verdade. Esse que é o problema dessa geração agora. A geração anos 2000 odeia a verdade. Então, assim, não adianta achar ruim. Isso é um fato. Entendeu? Basta você pesquisar aí. Todos os países que é dominado por esquerda, se o pessoal, sua população que se diz cristã tem direito. Olha lá o que está acontecendo na Nigéria. Hã? Se a galera que os seus países são dominados pela esquerda. Por que vocês acham que aqui no Brasil estão fazendo de tudo para censurar as redes sociais? Porque a galera que se diz cristã, a maioria são da galera da direita, que é a galera que vota no pilantra do Bolsonaro. Querem calar essa galera, já perseguir. Por que você acha que o picareta tá fingindo ser cristão aí? O picareta de 9D tá fingindo ser cristão aí para entrar, conseguir penetrar dentro das igrejas? Das igrejas não, até pegar e falar igreja foi da velha aliança. Igreja somos nós, né? São os templos. Mas isso é outra conversa que o pessoal fica bravo também. Mas é isso. Entendeu? Não existe. Não existe. Aprenda uma coisa, gente. Não existe político que defenda o povo. Político que defende seus interesses próprios. Então, me perdoe pelas falas duras. Mas você que defende o Lula, Bolsonaro, pare com isso. O Brasil precisa de gente cristã de verdade, que tem amor ao Brasil de verdade, não amor a ideologias de políticos que só defendem seus interesses próprios, tá? Eu faço esse vídeo aqui, mas eu não tenho nada contra os meus queridos colegas que votam na esquerda, não. Eu só tenho pena, porque são pessoas que são utilizadas, sofrem lavagem cerebral, assim como a galera que apoia Bolsonaro achando que Bolsonaro é de direita. Faz dó. Porém, os bolsonaristas ainda é uma galera que você ainda consegue acordar alguns lunáticos. Mas os esquerdistas você não consegue, é uma seita mesmo. Então, assim, acorde. Bolsonaro e Lula, nenhum dos dois gostam de escritura, nenhum dos dois preza por princípios cristãos. Há uma contradição aí. O pessoal fala porque o Brasil é o país cristão. 70% da população brasileira é cristão, não sei aonde. Só é cristão de BGS, vocês querem dizer. Porque como que um país que 70% é cristão e vota num ladrão? Sabendo que, pô, cara, isso é errado. Biblicamente isso é errado. Tá tendo uma contradição aí. Então não adianta você ficar bravo comigo, moço. Basta você pesquisar aí. Digita aí, ó. Você vai ver que a população brasileira é composta, na teoria, por 70% de cristãos. De cristãos. Pesquisa aí. Onde é que estão? Porque 70% e vota num condenado. Entende? Então não tem condições. Então, ou seja, ou essa pesquisa está errada, ou o brasileiro nunca leu escritura. E é o cristão de BGS. Sabe aquele cristão que você encontra aí na porta do boteco? Aí vem um repórter perguntando: você acredita em Deus ou não acredita? Eu acredito. Aí o cara vai lá e coloca assim: cristão. Aí não, fulano é cristão. Porque falou que acredita em Deus. Pô, cara, até Satanás acredita em Deus. Então, assim, ser cristão não é isso, gente. Ser cristão é defender o correto. E não adianta ficar bravo comigo. Ah, mas o seu presidente... Não, eu não tenho presidente, meu amigo. É isso que eles ficam mais bravos ainda. Então é isso aí, tá? Desculpa aí o tamanho do vídeo. Um vídeo que durou 1 hora, quase 1 hora. O intuito aqui era falar... O intuito do canal, gente, é sobre futebol. Mas é que não tem como. Às vezes a gente vê uns comentários, recebe uns comentários absurdos. É isso aí, volto a repetir. Não tenho raiva de ninguém. Mas a verdade tem que ser dita, pessoal. A verdade tem que ser dita, tá? É isso aí, que Deus abençoe a todos. Peço desculpas aí. Sei que muitos vão se desinscrever depois desse vídeo, mas é isso. Como eu disse, a verdade tem que ser dita. Então, na minha opinião, o Jaircy, respeito o Jaircy, mas questão do Brasil não tem nada a ver com profissionalização de árbitro. A verdade é que a questão do Brasil
tanto na área do futebol quanto da política, em todos os setores. Tem a ver com honestidade intelectual, tem a ver com questões intelectuais, né, de moralidade. É que a moral do brasileiro está lá embaixo, porque a geração anos 2000, em troca de universidades, de vagas em universidades, em troca de, não generalizando, mas 90%, em troca de facilidades em mercado de trabalho, preferiu vender a ética e a moral. Infelizmente é isso aí. E não adianta achar ruim, isso é um fato. Aí, não generalizando, mas 90% da população brasileira da nova geração, tá? É isso.